Muito bem. Em termos dessa construção que eu fiz agora, a gente pode, por exemplo, analisar em termos apenas da função entropia como função de energia, o que acontece quando dois sistemas termodinâmicos interagem termicamente. Então imagine que eu tenha dois sistemas cujos gráficos entropia e energia tenham a seguinte cara. Esses dois gráficos estão expressos na mesma escala. E em algum instante, o valor de energia, esse aqui é o sistema A, esse aqui é o sistema B. Em algum instante, esse sistema A tem energia dada por UA, enquanto este tem energia dada por UB. Eu vou botar os dois em contato. Tá bom? Quero saber o que acontece com a energia de A e de B. O que vocês acham que acontece? De novo, eu estou colocando os dois sistemas em contato e isolados do resto do universo para que isso não interfira. Quero saber o que deve acontecer quando os dois estiverem em contato no sentido das suas energias. Por exemplo, a energia de A vai aumentar ou vai diminuir? A de B vai aumentar ou vai diminuir? E por quê? Na verdade, lembre que a entropia total tem que aumentar, não é isso? É isso que define a rota para o equilíbrio termodinâmico. Então vamos ver. Se a energia de A aumentar um tiquinho, por conservação de energia, a de B tem que diminuir do mesmo tiquinho, não é verdade? Se a de A aumenta um tiquinho, veja, a inclinação da entropia perto desse ponto é grande. Então, aumentar um pouquinho a energia de A aumenta a entropia significativamente. Mas perto de UB, se eu diminuo o B do mesmo tanto, o que a entropia de B diminui é menos do que a entropia de A aumentou. Logo, esse sistema vai ganhar energia, enquanto que este vai perder energia. Tá certo? E eu olho isso diretamente no que acontece com a entropia do conjunto quando eu faço uma pequena mudança na energia de cada um deles, lembrando que a energia total se conserva. Muito bem, a análise é assim. Para saber se A ganha energia ou perde, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar um pouquinho o valor da energia de A. Então eu vou mudar um pouquinho a análise. Eu vou tirar um pouquinho de energia de A. Quando eu tiro um pouquinho de energia de A, esse tanto que eu tirei do A vai para o B, já que o total se conserva. Mas se eu tirei um pouquinho de energia do A, veja, a entropia do A diminuiu, digamos bastante, porque essa inclinação aqui é grande. Enquanto que a do B aumentou só um pouquinho. Então não compensa tirar a energia do A para botar no B, porque a entropia total não aumenta, ao contrário, ela diminui. Não é verdade? Porque o tanto que o B ganha porque ganhou energia não é suficiente para contrabalançar o quanto que o A perde quando perde energia. Logo, o que deve acontecer é que o A deve ganhar energia. E vamos ver se, repetindo o mesmo raciocínio, vamos ver se funciona. Se o A ganha uma certa quantidade de energia, a entropia dele aumenta, digamos, bastante, porque esse gráfico é bem inclinado. O B tem que perder essa mesma quantidade de energia, portanto, diminui a entropia dele. Mas o tanto que a entropia dele diminui é menos do que o tanto que a entropia do A aumenta. Portanto, a entropia do conjunto aumenta. Tá certo? Então, quando A e B estão em contato térmico, tem que haver um fluxo de energia que vai do B para o A. Todo mundo está comigo? Mas a gente sabe do nosso conceito elementar de temperatura, que quando eu boto dois sistemas em contato, energia vai de quem tem temperatura alta para quem tem temperatura baixa. Vamos ver se isso aqui está de acordo com essa ideia. Quem é que tem temperatura alta e baixa aqui? Estou comparando a temperatura do A nesse ponto com a temperatura do B nesse ponto. A temperatura é o inverso dessa derivada, não é? Então, o sistema que tem derivada maior tem temperatura menor. Aqui nós temos uma inclinação grande, portanto temperatura pequena. Aqui uma inclinação pequena, portanto temperatura grande.
Se a temperatura de B é maior que a temperatura de A, significa que a energia está indo de B para o A. Legal? E isso é consistente com a definição que nós estamos construindo. Muito bem. Então, eu posso reenunciar a segunda lei da seguinte maneira. Se eu boto dois sistemas macroscópicos em contato, a energia vai sempre fluir do objeto que tem o gráfico S por U mais inclinado para aquele que tem o gráfico S por U menos inclinado. Tá certo? É a mesma coisa. Porque o que eu quero é fazer com que a entropia aumente. E para isso é necessário que a energia vá em direção ao objeto que tem o gráfico S em função de U mais inclinado. Porque é isso que vai fazer a entropia do conjunto aumentar. Ah, sim, uma outra coisa que você poderia me dizer, bom, isso que está escrito aqui é equivalente a eu definir a temperatura como sendo a derivada da energia com respeito à entropia. Isso aqui é o inverso dessa equação, poderia ter definido assim. De fato, não tem nada de errado nisso. Isso aqui também é verdade. Ocorre que, em geral, é mais simples exprimir a entropia como função da energia do que o contrário. Por isso, essa forma da definição de temperatura acaba sendo mais útil, né? Ainda a tipo de exemplo, nós vamos ver que tipos de gráfico entropia como função da energia nós podemos ter. Nós já vimos, podemos ter um gráfico parecido com esse que eu desenhei aqui. Assim. No qual a concavidade aponta para baixo. Tá certo? O que esse gráfico tem de interessante? Olha só, à medida que a energia aumenta, a inclinação diminui. Todo mundo vê isso? Ele é côncavo para baixo, portanto, a inclinação está diminuindo à medida que a energia aumenta. Mas a inclinação é inversamente proporcional à temperatura. Se a inclinação diminui, significa que a temperatura aumenta. Isso quer dizer que aumentar a energia de um sistema como esse faz a sua temperatura aumentar. Certo? Nenhuma surpresa, esses são os sistemas mais comuns. O que eu estou vendo aqui é que nesse tipo de sistema nós vamos ter du dt positivo. Tá certo? Nós poderíamos ter um gráfico de entropia contra energia que fosse assim, côncavo para cima. O que quer dizer isso aqui? Veja só, à medida que a energia aumenta, a inclinação desse gráfico aumenta. Mas se a inclinação do gráfico aumenta, a temperatura diminui. É um sistema curioso, no qual a energia aumentar provoca diminuição da sua temperatura. Não é verdade? Esse é um sistema para o qual du dt é negativo. Tá certo? De fato, esses são sistemas estranhos. Nós vamos ver daqui a pouco que esses sistemas não são estáveis. Nós já vimos um exemplo de um sistema como esse. Nós discutimos na aula passada um exercício de uma das listas, na qual eu pedia para você determinar a capacidade térmica de um sistema ligado gravitacionalmente. E aí você mostrou que, nesse sistema, a capacidade térmica é negativa. Lembre que a capacidade térmica é exatamente essa derivada aqui, né? Então, o que eu estou dizendo aqui, isso é equivalente a dizer que a capacidade térmica desse sistema é positiva e que a capacidade térmica desse sistema é negativa. Tá bom? Mas nos dois casos, a entropia cresce com a energia. Ah, mas o Gustavo quer tanto uma coisa diferente. De fato, nós vamos ver que um outro tipo de anomalia que pode surgir é a entropia diminuir com a energia. Anuncio logo, isso vai acontecer no paramagneto de dois estados. O que significa a entropia diminuir com a energia? Veja só, se a temperatura é definida através dessa equação, veja, a entropia diminuir com a energia significa que d rho de S, d rho de U é negativo. É uma função decrescente. Ah, mas isso está relacionado com a temperatura. Então, esse aqui é um sistema
onde, nesta região, pelo menos, onde a entropia decresce com a energia, nós temos temperaturas negativas. Deixa esse comentário, a gente vai usar esse comentário daqui a pouco. Mas eu queria, nesse ponto, justificar uma frase que eu escrevi logo no início. Eu escrevi aqui, ó, que nós vamos estudar as consequências da segunda lei da termodinâmica. Em particular, vamos ver a conexão entre a entropia e as grandezas termodinâmicas. Nós vamos ver, no decorrer desse capítulo, que se eu souber a entropia de um sistema físico como função de energia, volume e número de partículas, eu sei todas as grandezas termodinâmicas desse sistema. Já mostrei que eu sei a temperatura, tá certo? Eu vou mostrar na sequência que eu sei também a pressão e sei também o potencial químico. Portanto, eu sei todas as grandezas que caracterizam esse sistema. É por isso que esta equação é chamada uma equação fundamental. Na verdade, nós vamos ver ao longo desse curso que existem várias equações fundamentais para um sistema termodinâmico. Uma dessas, digamos assim, a primeira delas é essa daqui. Mas nós vamos ver depois que é também verdade que se eu souber, por exemplo, a energia como função de entropia, volume e número de partículas, que é essa coisa que eu falei que não é comum a gente saber, nós também temos uma equação fundamental. Porque se eu souber energia como função de entropia, número de partículas e volume, eu também consigo determinar todas as demais quantidades termodinâmicas. E nós vamos ver que vai ser possível eu definir outras funções que são aparentadas com a energia, que também exibem a mesma propriedade. Essas funções são chamadas coletivamente de potenciais termodinâmicos. Então nós vamos definir a energia livre de Helmholtz. A entalpia, que aliás já definimos, mas vamos rever a entalpia dentro desse contexto, a energia livre de Gibbs, e vamos ver que cada uma dessas, se eu souber a sua expressão, eu sou capaz de determinar todas as variáveis termodinâmicas. Então nós temos um conjunto de equações fundamentais em termodinâmica. E para a gente fazer menção a qual delas que a gente está considerando, a gente usa esse termo aqui, representação de alguma coisa. Então, se eu estou usando como equação fundamental a expressão da entropia como função da energia, volume e número de partículas, eu me refiro a isso como a representação da entropia. Eu posso ter a termodinâmica na representação da energia, ou na representação da entalpia e assim por diante. Tá? O que nós vamos fazer nesse capítulo é estudar a termodinâmica na representação da entropia.